processo de consultoria. E a partir desse momento aqui, eu vou ajudar ele em algumas dúvidas, em algumas dificuldades que ele tem aqui no negócio. Mas antes da gente dar continuidade aqui, eu quero pedir para ele se apresentar para vocês, falar um pouquinho a respeito do projeto dele, a respeito do que ele faz. É isso, a voz está com você agora, Felipe. Olá, pessoal, alunos do professor Michael. Meu nome é Felipe, eu moro em Nova York. Eu estou começando agora com esse projeto da agência de viagem receptiva aqui em Nova York, né? Comecei o curso do professor, bastante esclarecedor, porém tem algumas dúvidas, né, normais, e pretendo tirá-las agora nessa aula. Show de bola. Eu tinha pedido para você fazer uma lista de perguntas com algumas dúvidas mais pertinentes. Você fez? Sim. Okay. Fico um pouco fora de ordem, fiz um pouco as pressas aqui, mas a gente vai debatendo. Tá, beleza. Pode mandar ver aí, então. Então, primeiramente, professor, eu gostaria de saber o seguinte: como selecionar produtos atrativos para alimentar um site? Legal. A primeira coisa que você precisa ter já alinhado antes de definir os produtos que você vai vender é o seu público-alvo. Eu acredito que você já definiu o seu público, né? Sim. Tá, eu queria agora que você falasse um pouquinho do seu público. Quem que é o seu público-alvo? Meu público-alvo é brasileiros, né, que estão vindo turistar aqui na região de Nova York, né? Esse, acredito que foi a definição do meu público-alvo. Ok. Brasileiros? Isso, brasileiros que estão vindo a turismo, né, em Nova York. Ok. E esse tipo de público que você vai atender, ele tem uma característica assim, de produto específico que você quer atender, ou é qualquer tipo de brasileiro que quer ter uma experiência em Nova York como turista? É aquele tipo de brasileiro que, por exemplo, o cara não fala inglês, ele quer encontrar uma empresa que vai ajudar e dar suporte para ele ali, levar nos lugares, para que ele não tenha que se preocupar com isso. É isso que você faz. O seu público é o turismo receptivo para brasileiros em Nova York. Para brasileiros em Nova York. Eu já tenho uma empresa pequena, né? Na verdade, só eu mesmo que trabalho nela de driver, né? Faço aeroporto, hotel, alguns passeios guiados e tudo mais. E a galera fica muito feliz por saber que tem um brasileiro que fala a língua deles, que apresente tudo, que mostre tudo, que vá buscá-los ao aeroporto, levá-los ao aeroporto. Alguns que têm dificuldade com a língua, inclusive, pedem para entrar no terminal, ajudar no check-in. As coisas mais assim, entendeu? Legal. E me diz uma coisa, quais são os problemas que esses brasileiros enfrentam na hora de ir para Nova York quando não tem o apoio de uma empresa assim, similar à sua? Quero que você me diga aí 5 problemas dos brasileiros. Quando eu falo problema, não é uma coisa complexa. O problema é assim, é uma necessidade que alguém tem e que essa necessidade ela é resolvida com uma solução. Qual que é os problemas? Quero que você me fale agora 5 desses problemas. Problemas mais comuns, o qual a sua empresa ou você pode solucionar através de um produto. Não, você não vai falar solução, você só vai falar o problema. E aí, diante disso, a gente vai entender como que a gente cria uma solução para isso. Primeiro problema, o maior é a questão da língua, né? A questão da comunicação, né? Como que eu vou chegar no aeroporto, como que eu vou me comunicar, como que eu vou fazer o pedido de um Uber, quais são os meios de transportes possíveis para eu chegar no meu hotel. Ok, idioma, transporte. Isso, idioma, transporte. Muitos, né, na verdade, me pedem opinião como que organizaria o passeio, né? Por onde começa o passeio, né? Na verdade, planejar. Vamos lá. Idioma, as pessoas que vão ter Nova York, geralmente elas têm problema com o idioma, não falam inglês. Transporte, não sabe para onde ir, não sabe se é mais barato pegar um carro, alugar, ou pegar um Uber, ou transporte público. Roteiro, não sabe para onde ir. Às vezes não criou um roteiro, ou criou esse roteiro e não sabe se esse é o melhor roteiro. O que mais? Exato. Basicamente isso, professor. Não acredito que a gente não consiga chegar a 5. Acredito que fique nesses 3 mesmo. São os mais recorrentes, são esses. Agora eu vou te fazer uma pergunta diferente. Você que é uma pessoa mais experiente, mesmo você sendo experiente, a gente sempre tem alguns obstáculos. Você, sendo experiente,
e com uma conduta de turista. Qual que é o problema que você tem estando em Nova York, como turista, mesmo tendo a experiência que você tem? Vai, uma experiência um pouco mais de outro nível. Porque esses problemas que você citou são problemas comuns que toda pessoa sem muita experiência tem. E agora eu quero que você me diga os seus problemas, como um turista em Nova York. Quais são esses problemas? O meu problema pessoal sempre é qual meio de transporte que eu vou utilizar. Porque o trânsito aqui é caótico, então, como tem várias opções, eu sempre fico na dúvida de saber se o Uber vai valer mais a pena, ou se o trem, ou se o PF, ou se o metrô, enfim. Meu problema é esse. Sempre quando eu vou planejar um passeio, por exemplo, em Manhattan, eu sempre fico pensando, gente, qual que agora, pelo horário, pelo dia, pelo local que eu vou em Manhattan, qual é o melhor meio de transporte para eu chegar nesse local com menos tempo. Né? Basicamente isso, meu maior problema. Você não acha que o seu público também tem um problema de identificar qual o melhor tipo de hospedagem? Como, por exemplo, será que é melhor eu pegar uma casa no Airbnb, ou pegar uma pousada, ou pegar um hotel? Você acha que isso é um problema também? Você acha que isso é uma dificuldade que eles têm? Então, como eu só faço, por enquanto, né? Eu só estou fazendo delivery de pessoas, drives de pessoas, eu não tenho ainda todo mundo que eu recebo no aeroporto, eles já estão com hotéis fechados, Airbnb, quarto alugado, enfim. Né? Então, assim, eu não peguei esse tipo de problema ainda, mas acredito que sim, que esse seja um problema antes, né? Você tem um público específico e, nesse momento, você está pensando nas necessidades das pessoas que você já atendeu. Mas você precisa entender que, no longo prazo, vão ter momentos que essas pessoas que você já atendeu, né, com transporte, com ajuda no idioma, vão gostar do seu serviço e vão te recomendar para outro brasileiro. E aí esse brasileiro, por confiar nesse fulano que recomendou você, esse momento dele vai ser o momento do zero. Então ele não vai ter passagem aérea, ele não vai ter hospedagem, ele não vai saber se comunicar, ele não vai saber qual é o melhor meio de transporte. E para esse cliente, você precisa estar preparado para esses problemas. Você precisa entender que esse tipo de cliente ele não tem hospedagem. E aí você vai ter que ir atrás de uma hospedagem para ele. Então, de certa forma, a hospedagem ela também é um problema. Não, talvez, para o seu público potencial no momento, mas para um público que veio de uma recomendação, ele é um problema comum. Então, a gente vai colocar aqui hospedagem também, beleza? Sim, sim. Como eu estou te falando, pela experiência que eu tenho até hoje, que eu não comecei ainda com receptivo, planejado, eu sempre pego a pessoa no aeroporto, ela já veio com tudo planejado, então eu não tenho experiência ainda com essas dificuldades. Mas, obviamente, quando eu começar a ampliar, né, e começar a ter esse receptivo, eu vou receber muitas dúvidas, até porque Nova York se divide em Manhattan, Queens, Astoria, Brooklyn, tem a região de New Jersey, que fica muito coladinho aqui de Nova York também, que é uma boa possibilidade, né, de hospedagem, por ser mais barato e muito próximo. 10, 15 minutos de trem, você já chega à ilha de Manhattan, que também é uma opção de hospedagem. Legal. Mas eu ainda não tenho experiência com o meu público, entendeu? Certo. E me diz uma coisa, tu tem veículo próprio para fazer esses transfer ou não? Tenho. Ah, legal. E é um carro ou é uma van? O que é? É um carro. Ah, legal. É um carro que é uma doblô, um carro de 4 lugares? É uma SUV de 5 lugares com um bagageiro grande. Tá, legal. Bacana. Então vamos deixar esses 4 problemas. Uhum. E agora eu quero te fazer outras perguntas. Eu quero que você responda, assim, na sua opinião, esse tipo de público que você atende, qual o que numa empresa, qual o comportamento, qual o conduto de uma empresa que faz esse cliente não comprar essa empresa, levando em consideração esses problemas e essas dificuldades? Por que o cliente não compra de uma empresa? Eu não entendi a pergunta, professor. Vamos lá. Levando em consideração esses problemas, problema de idioma, problema de transporte, problema de roteiro, porque ele não sabe para onde ir, de hospedagens. Levando em consideração esses problemas, qual é o tipo de empresa, qual é o comportamento de uma empresa que faz o seu cliente não comprar dela, levando em consideração os problemas que eles têm. Por exemplo, esse cliente ele tem todos esses problemas. Por exemplo, ele não, talvez a Decolar não iria resolver os problemas dele.
Então, por esse motivo, talvez ele não compraria da Decolar. E eu quero que você me diga por que ele não compraria dessas empresas. Suporte personalizado. Certo. Suporte personalizado. O que mais? Tem suporte personalidade. Não pode ligar para lá, olha, estou tendo dificuldade aqui, não vai resolver tão fácil. Às vezes nem sempre se resolve, inclusive. Sim. O que mais? Professor, eu acho que você ter junto com você ali o contato direto de uma pessoa que está te prestando um serviço e que está próximo de você, né, que está ali na mesma região que você, isso facilita muitas coisas, até pela vivência que esse suporte tem do local, tem dos problemas e das dificuldades. Uma assessoria nativa, então, né? Exatamente, uma assessoria nativa. O que mais? Tem mais alguma coisa aí? Eu acho que esses são os problemas que eu, por exemplo, como cliente, não voltaria a comprar com uma determinada empresa. Principalmente falta de suporte. Okay. No momento ali de confusão por causa da língua, ou deu problema com algum check-in em algum hotel, ou ticket de algum passeio, deu problema e tal, e eu tentei resolver, não consegui, perdi o passeio, enfim. Eu acho que esse seria o maior problema para mim, que eu não voltaria a usar de uma empresa, comprar de uma empresa. Beleza. Agora a gente vai tentar criar algumas categorias de produto dentro dessas informações que a gente criou. Vamos lá. Os produtos comuns que a gente conhece, né, quando a gente fala de agenciamento, é justamente o agenciamento, né? Pegar um pacote, pegar um serviço ali e recomendar de acordo com a necessidade que ele tem. Esse é o produto comum. Sim. E aí tem aquele produto que ele é como se fosse um plano. Por exemplo, você vai pegar o cara ali pela mão, você vai precisar de uma assessoria de idiomas, ele vai precisar de um transfer, ele vai precisar de um roteiro, de uma hospedagem. Então, um planejamento completo. Sim. E aí, esse planejamento completo, ele também entra ali na grade de agenciamento, só que ele não é feito, por exemplo, quando você vende uma passagem aérea, só uma passagem, ou só uma hospedagem, ou um pacote formado de uma agência, nesse caso, você apenas está pegando ali um produto, entregando, a pessoa paga para a empresa e você nem tem relação ali direto com o dinheiro dela. Quando você cria um planejamento completo, o seu trabalho ele é muito maior, só que a sua margem de lucro ela também é maior, né? Porque o que você vai fazer? Você vai desenhar um plano de acordo com a necessidade, então isso aqui é um atendimento mais personalizado, vai te dar mais trabalho, só que a sua margem de lucro ela vai ser maior, porque você não vai vender cada produto, e aí cada produto separado. E quando você vende esse pacote completo, você consegue meio que superfaturar o preço, né? E a pessoa não percebe isso. Uhum. Primeiro porque você já tá entregando um produto para ela que é o suporte. Então, mesmo que ela não comprar, ela já vai estar se sentindo atendida. Ela vai falar, pô, o cara já está ali se preocupando comigo, já está criando um roteiro para mim mesmo que eu não compre. Então, de certa forma, você já está gerando valor para ela nesse primeiro momento. E aí, se você consegue cada vez mais interagir com ela, entender as dores dela, e antes de vender alguma coisa, já dar dicas, né? Falar, olha, talvez para o seu perfil é melhor você usar esse tipo de transporte porque é mais rápido. Ou se você não tem problema com pressa, você pode pegar um Uber, ou você vai enfrentar um pouco mais de trânsito, mas você vai poder olhar, deslumbrar a paisagem do lugar. Hospedagem, se você quer uma hospedagem mais barata, talvez você pode ficar no hostel, ou ser intermediário, fica no Airbnb. Se quer um pouco mais de luxo, você pode ficar nesse resort. Então, antes de você criar esse plano, é importante você já mostrar todas essas opções, porque nesse primeiro momento você já começa a gerar valor, porque ela vai pensar assim, poxa, ele já está me dando toda uma consultoria, está me mostrando o que é melhor, então eu, por conta própria, agora já posso ir lá nas empresas e comprar isso. Só que assim, a gente não pode pensar que o cliente vai fazer isso. Eles vão fazer? Pode ser que ele faça, mas você não pode pensar nisso. Você tem que se preocupar em, naquele momento, gerar muito valor para ele com informação, com dúvidas que ele possa ter, que talvez ele nem tenha manifestado, mas que você acredita, porque você basicamente sabe qual é o problema que ele tem, e sabendo desses problemas, você vai entregando soluções através de uma conversa. E como o seu público ele é um público muito personalizado, é muito interessante que você atenda ele da mesma forma que a gente está conversando aqui. Tipo, através de um vídeo, entendeu?
Não ficar só limitado a áudios do WhatsApp. Você pode complementar o atendimento pelo áudio, mas quando você estiver iniciando um atendimento, você pode, por exemplo, oferecer um processo de consultoria de viagem antes de vender algo. Então você vai falar assim, olha, é o seguinte, eu trabalho dessa forma, antes de atender os meus clientes, eu gosto de prestar uma consultoria de viagem, entender quais as necessidades deles, quais os problemas, e aí com esses problemas e essas necessidades, antes que você decide me contratar, eu vou tentar te ajudar, te mostrar qual é a melhor decisão que você pode tomar. E aí, se você entender que aquilo ainda é muito complexo para você fazer sozinho, eu posso me encarregar de tudo isso. Mas o meu objetivo aqui com essa conversa é tentar te ajudar a fazer você tomar a melhor decisão. Quando você faz isso, você meio que coloca na mente do seu cliente, você faz ele entender que você não está tão preocupado em vender para ele, você está mais preocupado em ajudar ele a resolver o problema dele. Em partes, você está. Só que é muito mais interessante você resolver o problema dele, ele te pagando. Mas se ele não te pagar, olha só, olha nessa sacada. Se ele não te pagar nesse primeiro momento, se ele acreditar que ele pode fazer sozinho, existe uma grande possibilidade dele fazer sozinho e tomar um prejuízo ou quebrar a cara, ou se frustrar. E aí o que vai acontecer? Quando ele voltar da viagem, a primeira pessoa que ele vai falar é você. Ele vai falar, poxa, cara, eu tive aquela conversa com você, você me deu as dicas, só que como eu não tenho experiência prática, eu fui fazer sozinho, eu tomei prejuízo, me enganaram, os caras viram que eu era gringo e começaram a cobrar mais caro. Então, ele, por conta própria, ele vai chegar à conclusão de que não é a melhor decisão fazer sozinho. E aí, na próxima viagem que ele for a realizar, ou algum amigo dele que for fazer essa viagem, ele vai recomendar você. Ele vai falar, poxa, eu conversei com aquele cara, ele me ajudou, eu fui tentar fazer sozinho, eu vi que não deu certo. Então, você quer ir para lá, velho? Fala com aquele cara e aquele cara vai te ajudar. Então, é muito importante ter essa mentalidade. Muita gente, quando começa, acredita que a gente tem que pensar só no número em termos de ganho. Ah, não, tem que vender, os caroços eu vou jogar de lado. Mas a gente não pode pensar assim, porque a gente tem um projeto muito pequeno, né? Provavelmente você deve trabalhar sozinho agora. Então, a gente tem que fazer o nosso projeto ser a nossa personalidade como pessoa e tentar se colocar no lugar do outro, né? Então, a chave desse negócio de quem tem uma agência pequena e que atende um público personalizado é justamente ter muita empatia. É tentar se posicionar e se colocar no lugar do seu cliente. Se você tivesse fazendo essa viagem, como você gostaria de ser tratado? Como você gostaria de ser abordado comercialmente? E o fator essencial disso tudo é você não ficar tentando vender para o cara, entendeu? É tentar despertar o interesse dele em descobrir como você pode ajudar ele. Porque, na verdade, você já está ajudando, né? Você está batendo papo com ele, você está ali mostrando quais as melhores decisões que ele pode tomar, só que na mente dele, as coisas ainda não estão muito claras, porque quando você não tem a experiência prática, só a informação, ela não absorve tão bem no seu cérebro, concorda? Sim, sim. Só que assim, ela clareia, ela consegue enxergar que existe uma solução, mas ela não consegue se enxergar no momento e ela resolvendo aquilo sozinha, entendeu? Algumas pessoas vão se atrever a fazer isso sozinha, mas outras pessoas que têm um poder aquisitivo maior, e quando a gente fala de um público que está indo para Nova York, é um público que tem um poder aquisitivo maior, não é qualquer pessoa que planeja uma viagem para Nova York, esse tipo de pessoa é um tipo que está disposto a gastar um pouco mais para ter uma experiência melhor, para não se preocupar com o idioma, não se preocupar aonde vai comer, aonde vai se hospedar, o que vai fazer. Então, se você consegue, desde do primeiro momento, desde a primeira conversa que você tem com seu cliente, mostrar para ele que você tem autoridade no que você está falando, que você conhece muito bem Nova York, e que você, como um brasileiro, pode se colocar no lugar dele e entender quais os problemas que ele tem, porque você já passou por isso, então é muito importante você usar esse gatilho da similaridade, mostrar que você é igual a ele, mostrar que antes de morar em Nova York e fazer o que você faz, você também era um turista que queria ir e não sabia o que fazer, e hoje, por enfrentar essa dificuldade, você decidiu transformar essa sua dificuldade em uma solução para ajudar essas pessoas. Então, o que você faz? Você entra no emocional do cara. Você mostra para ele que, além de ter uma empresa que é o seu ganha-pão,
essa empresa ela tem uma certa filosofia, ela tem um certo impacto, porque você não quer só vender, você quer resolver o problema das pessoas que têm esse problema. E, por consequência, todo mundo sai feliz. Você paga suas contas e eles resolvem o problema deles com um brasileiro e com uma pessoa que vai ali traduzir as coisas para ele, mostrar qual tipo de veículo ele vai usar, aonde ele vai se hospedar, quais os melhores lugares para ir, os mais caros, os mais baratos, e etc. Você conseguiu entender? Consegui entender. Então, como eu disse, você pode agenciar só um produto específico de acordo com a necessidade dele, como você pode fazer um atendimento mais personalizado. Quando você vai vender uma passagem aérea, você não precisa fazer uma chamada com o cara. Não precisa. Agora, quando você vê que o cara está viajando com a mulher dele, com a família, você sabe que esse cara vai gastar muito dinheiro. Então, esse cara, você pode pegar 2, 3 horas e fazer uma conversa, um bate-papo com ele, só entregando valor, sem mostrar que você quer vender, só entregando as soluções para os problemas dele. Ah, você vai para Nova York, mas talvez, será que não seria bacana também você pegar um voo de Nova York e ir para Orlando, para você ir no parque da Disney com a sua família? Aí você não precisa falar, eu tenho ingresso da Disney, eu tenho passagem. Você só vai mostrar para ele as possibilidades que ele vai ter em aproveitar o máximo do tempo que ele vai passar nos Estados Unidos. Entendeu? Sim. E aí, dentro dessa conversa, você já consegue, aos poucos, ir sondando ele, né? Vendo se ele está indo com o intuito de economizar, se ele está indo com o intuito de gastar todo o dinheiro que ele passou 3 anos juntando. Então, dentro do diálogo, dentro da conversa, e pelas necessidades que ele tem, você vai perceber isso. Então, por exemplo, um cara que tem dinheiro é um cara que ele não vai ficar perguntando o preço, ele só vai ficar perguntando qual é o melhor hotel, qual é o melhor restaurante. E de acordo com essa informação, você sabe que esse cara ele não está preocupado com dinheiro. E é esse tipo de cara que você tem que entregar o seu máximo, entregar muita informação, entregar muita coisa que para ele seja diferente, né? Pontos turísticos que muitos turistas desconhecem, porque nós, como turistas, quando viajamos para um lugar, a gente normalmente vai atrás daqueles pontos que a gente encontra nos blogs, que a gente vê na televisão. Mas eu acredito que em todo destino tem pontos turísticos muito bonitos, com preços acessíveis ou preços elevados, mas que não são populares. E aí são justamente essas diferenças, esses pontos que eles não conhecem que você tem que abordar. Tem que falar, porra, talvez você queira ir ali na Estátua da Liberdade, mas lá é muito lotado, talvez você pode deixar para ir em um outro dia, enquanto você pode ir nesse lugar aqui, que também é muito interessante, lá tem um restaurante, você pode comer com a sua família. Então, assim, é tentar mostrar para ele caminhos alternativos daqueles que ele pensava em ir, entendeu? Sim, entendi. E aí uma outra coisa que também, eu vou te dar algumas outras dicas agora a respeito de captação de cliente, né? A gente falou aqui sobre você entregar conteúdo dentro de uma conversa, assim como a gente está fazendo. Só que dentro dessas variações de produtos que eu falei, o agenciamento e o planejamento completo, personalizado, você pode criar infoprodutos. Você sabe o que é um infoproduto, né? Sim. Você pode criar infoprodutos, que também é uma forma muito legal de você criar uma receita inteligente para o seu negócio. E aí, o infoproduto que você vai criar, ele será baseado nos problemas e no porquê do cliente não comprar de você. Então, o que você pode fazer? Você pode criar um e-book, você pode criar um curso. Michael, como assim? Eu sou uma agência de viagem, eu vou criar um curso? Por que não? O curso ele é um processo de assessoria. Então, se a pessoa que está fazendo uma viagem, ela precisa de uma assessoria, talvez não é mais inteligente você gravar essa assessoria, levando em consideração as dores comuns e vender isso por um preço barato. E aí, se o cara gosta da assessoria, por exemplo, vamos supor que você grava um vídeo aí de 10 aulas, com uma assessoria completa, falando sobre os melhores aplicativos para você usar para fazer traduções, os aplicativos de transporte, os ônibus, preço de ônibus, planilha de custos com todos os custos, o melhor roteiro, os exóticos, os populares, os intermediários, os undergrounds, os mainstreams, as hospedagens, preços. Então, assim, um planejamento completo em um e-book. E aí talvez você esteja pensando assim, mas Michael, eu não sou redator, eu não sei fazer isso. Cara, você não precisa ser redator para fazer isso. Você contrata um redator e fala, cara, é o seguinte, eu preciso aqui de uma pesquisa completa sobre isso sobre Nova York. Quanto que você me cobra para escrever isso?
Pronto, você vai pagar o cara, ele vai escrever, você vai empacotar esse e-book com um design bonitinho ali, com umas imagens de Nova York, vai colocar estampado a marca da sua agência, colocar o seu nome como escritor, porque não importa se foi um jornalista que escreveu, aquele ali é um trabalho de ghostwriter, então você passou para ele conhecimento e ele apenas, como um papel de um escritor, ele escreveu aquilo para você. E aí você vende isso em nome da sua agência, por um preço barato, vai 10, 20, 30, 50, 100 reais, não sei. Isso vai depender da densidade do conteúdo e do quão relevante vai ser para o cara. Mas é importante você saber que quanto mais barato você vender isso, maior vai ser a chance de mais pessoas comprarem e maior vai ser a chance dessa pessoa se impactar com um conteúdo por um preço muito barato que tenha muito relevância. E aí ele vai pensar assim, pô, o cara me vendeu um e-book completão por 10 reais, só com esse e-book eu já poderia viajar para lá e ficar tranquilo sozinho. Imagine o que esse cara pode fazer por mim com a solução completa dele. Né, com a assessoria dele pessoal, com o carro dele indo lá no aeroporto me buscar, me levando para os pontos. Imaginem. Então, tipo, o cara vai ver muito mais valor no que você está fazendo, entendeu? E além de vender, você também pode entregar gratuitamente. Só que eu não recomendo que você entregue gratuitamente. Porque quando você entrega algo gratuito para alguém, essa pessoa ela não se compromete. Entendeu? Se você entrega gratuito, você vai ter milhares e milhares de pessoas acessando o seu conteúdo, mas 90% dessas pessoas são pessoas caroças. São pessoas que normalmente já querem algo gratuito, mas que não estão exatamente buscando resolver um problema. Só estão querendo caroçar e consumir coisas grátis, entendeu? Agora, quando você vende, por mais barato que seja, é barato. Se a pessoa compra, significa que ela tem aquele problema. Agora, sim, se eu baixo gratuitamente, não significa que eu tenho aquele problema, significa que eu gosto de coisa gratuita. Entendi. Aí, se você compra isso, significa que, pô, eu tenho esse problema, tem uma solução de 10 reais, vamos ver se isso me ajuda. E aí, se o cara viu que ajudou, mas ele viu que ainda precisa de um acompanhamento, ele vai atrás de quem ele comprou aquilo. Né? E aí, dentro do e-book, você pode deixar suas redes sociais, seu WhatsApp, fazer uma chamada para ação, terminou. Durante o conteúdo, você está falando sobre hospedagem, beleza. Então, ali você já faz um gatilho. Você não precisa só entregar valor, você entrega valor e a cada ponto que você está abordando, você deixa claro que você pode solucionar isso de uma forma ainda mais próxima dele. Então, aquele e-book é apenas o primeiro passo para ele entender como você pode ajudá-lo. Mas, se ele quer ir mais adiante, ele pode te chamar no WhatsApp e tentar criar um plano personalizado para ele, entendeu? Então, assim, essa é uma forma muito diferente de fazer turismo, de agenciar turismo. Mas, na minha opinião, é a forma mais inteligente. Porque quando você pega esse cara pela primeira vez e você consegue fazer a experiência dele ser única, ser diferente, resolver o problema dele, cara, esse cara ele nunca mais vai viajar com outra pessoa. Claro que, pô, o seu trabalho é nos Estados Unidos, mas as pessoas que gostam muito de uma experiência, gostam muito de um destino, elas tendem a voltar. Entendeu? Sim. Então, só que essa decisão, ela vai partir da experiência que ela vai ter com a empresa que ela contratou. Então, se ela gostou muito do seu trabalho, ela vai voltar em 1 ano, 2 anos ou 3 anos, ou ela vai, com certeza, recomendar para o irmão dela, para o tio dela que está pensando em fazer isso. E isso que é o legal, cara, porque você consegue criar uma comunidade de pessoas fãs do seu trabalho, entendeu? Porque desde o início você está sendo um cara que está realmente preocupado, né? Você é um brasileiro, você entende qual é a dor dele, você sabe o que ele precisa. Então, dessa forma, você já esteve no lugar dele como um turista e por conta da revolta, olha que louco isso. Aí você vai falar para ele que por conta da revolta que você tinha de não encontrar soluções para esses problemas, você decidiu criar essa solução e ajudar essas pessoas. Então você impacta a pessoa não só com a sua solução, mas com a sua história. Porque eu acho que é verdade. Por que você faz o que você faz hoje? Me conta aí a sua história. Sim, concordo. Oi? Me conta a sua história. Por que você faz o que você faz hoje? Por que você decidiu trabalhar com agenciamento, com o público brasileiro aí nos Estados Unidos? E o que você fazia antes? Ou se é que você ainda faz em paralelo? Então, eu, na verdade, eu vim para cá para estudar inglês, né? E precisava, primeiro, complementar a renda, porque o custo de vida aqui é bastante alto.
Sim. E segundo, que eu precisava também ter né, uma coisa que ocupasse o meu tempo, né? Uhum. Daí eu decidi, então, começar a comprar um carro. Eu precisava do carro de qualquer forma, eu precisava de um carro para me locomover aqui dentro. Eu gosto de visitar os estados e as cidades vizinhas. E aí eu comecei a fazer esses drivers, né? Uhum. Aeroporto, e aí levar no shopping, New Jersey, que tem um shopping grande, tem um ponto comercial grande em New Jersey, que a gente costuma levar bastante também os clientes. E aí, daí veio a vontade de querer ampliar para poder vender passagem, receber essas pessoas e fazer um pacotão, né? Vender ticket, ajudar a planejar a viagem de outras pessoas também. Sim. Bacana. Basicamente isso. E, cara, essa primeira pergunta, você acha que com essas informações que eu te passei, você acha que já deu uma clareada na sua mente? Porque talvez você esteja ainda muito pautado no modelo convencional de agenciamento, né? Que é ter E, uma listinha de produtos e falar, pô, escolhe lá no meu site. Mas não, o seu público ele é diferente. O seu público, você só pode ter 3 variações de produto. O primeiro é um produto de informação, que esse produto de informação ele vai ser a porta de entrada para alguém consumir um produto seu, porque o seu produto uhum, não é um produto que você trabalha com preço. Você não vende coisa barata e você não deve vender coisa barata, tá? uhum, Segundo, é um produto mais geral, que você pode atender qualquer um, pessoas que têm um problema mais complexo, pessoas que não tenham problemas ou só quer comprar passagem, que são aqueles uhum, produtos convencionais, hospedagem, aéreo, seguro viagem, aluguel de carro e etc. E o plano completo, que nesse plano envolve uma atenção dobrada, envolve uma interação, um relacionamento mais profundo com o seu cliente. Mas a minha opinião é que nesse primeiro momento você já pense em criar essa solução de infoproduto, né? Pense, abra um mapa mental aí. Você conhece o aplicativo MindMaster? não. Tá, depois eu vou deixar aqui para você o link. É um tipo de mapa mental, é como se fosse um brainstorm. Você abre um ponto e vai ramificando vários assuntos. E aí você vai criar um planejamento, vai criar todas essas categorias. Eu deixei aqui listado. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui na tela para você ver. Peraí, só um segundo. Uhum. Você está conseguindo ver alguma coisa aí? Tô vendo a tela. Ok. Então, aqui deixa eu só aumentar o tamanho para ficar mais fácil Uhum. de enxergar. Mas você está conseguindo ver ou não? Tô conseguindo, tô vendo Dá tudo. para ler, né? Dá pra ler. Tá, beleza. Então, eu coloquei aqui os problemas, né? Problema de idioma, transporte, roteiro e hospedagem. Coloquei o porquê o cliente não compra. E é importante que, assim, use essas informações para exercitar. Então, assim, tenta listar mais problemas, porque eu acredito que tem mais. Né? Então, por exemplo, só aqui na parte de transporte, existe subproblemas. Né? Dentro do transporte, problema número 1, alugo ou não um carro. Problema número 2, quanto custa transporte público? Né? Então, assim, são várias perguntas dentro de uma única variação de problema. E aí você vai listando. Idioma, quais os problemas de idioma? Preciso ou não de um assessor para tradução? Quais os melhores aplicativos para fazer tradução? Então, assim, dentro dessas categorias, você vai listar todas as subcategorias. Depois que você tiver tudo isso listado, você vai passar isso para um profissional fazer uma produção bem completa, com todas as listas de aplicativos, todos os sistemas de transporte, qual é a melhor opção, quanto custa um aluguel de carro, e aí dentro desse quanto custa um aluguel de carro, você bota seu link de afiliado, porque se o cara quiser dentro do e-book já fazer uma alocação, ali você já ganha uma comissão. A mesma coisa na hospedagem, a mesma coisa no roteiro, você pode indicar ali ingressos. Por exemplo, você deve ter a plataforma da Optour, né, com os ingressos, já pode colocar o link ali da sua plataforma para fazer a venda dos ingressos. Então, dentro do conteúdo, além de gerar valor, você vai estar usando ele como botões de compra. Então, o próprio produto que você vendeu inicialmente como
como algo simples e barato, aquilo já serve como uma vitrine de compras. Então, basicamente, você está entregando valor e dentro daquele valor você vai estar entregando soluções mais avançadas. Então, tudo que você está fazendo, você consegue entender que cada ação que você toma, ela desencadeia uma decisão de compra do seu cliente? Entendo. Então, assim, parece um pouco complexo, né? Mas na hora que você começa a entender isso e começa a se comportar e a agir e se comunicar com o seu cliente seguindo essa estrutura, as coisas vão ficando mais fáceis. E aos poucos você vai adaptando, você vai ajustando tudo isso. Vamos lá, a gente falou dos problemas, falou do porquê o cliente não compra, e aí aqui você também vai listar mais problemas, não problemas, mas listar mais porquês do cliente não comprar. E aqui dentro desses tipos de produtos, você vai listar todos os produtos que você pode vender. Aluguel de carro, seguro viagem, câmbio de moeda, um pacote completo, cruzeiro, ingresso para Disney, ingresso para Universal, ingressos para restaurante, para degustações de gastronomia, para buffet. Então tem muita coisa, cara, muita coisa mesmo. E aí no planejamento é uma coisa um pouco mais personalizada, que é a pessoa entrar em contato com você, você bater um papo com ela, entender os problemas dela e ali ir mostrando quais as alternativas que ela tem. E no infoproduto é você juntar o porquê do seu cliente não comprar, os problemas e transformar isso em uma solução geral e objetiva. Nessa, você tem que entender que no infoproduto você tem que listar um máximo de problemas que todas as pessoas possam ter. Porque dessa forma, vamos supor que o cara tem um problema só de transporte. Aí você entrega uma solução que fala de transporte, fala de hospedagem, fala de idioma, fala de roteiro, fala de tudo. Só que o cara só tem um problema de transporte, ele já sabe sobre tudo aquilo que você está falando, tirando a parte de transporte. Só que você está vendendo barato, é R$10. Então o cara vai falar, pô, eu não vou comprar? É claro que eu vou comprar. E aí, por consequência, ele vai ler os outros assuntos. E aí, na hora que ele lê os outros assuntos, ele vai entender que ele não sabe tudo. Porque às vezes as pessoas negligenciam. Igual eu vou te dar um exemplo. Às vezes chega uma galera aqui que fala, mano, eu trabalho com turismo há 25 anos. Eu vou comprar o seu curso, eu já sei de tudo isso, eu só preciso saber disso. Só preciso saber desse assunto. Você não me vende só isso? Eu falei, não, o meu produto é um treinamento. Se você quiser participar e quiser aproveitar do meu conhecimento, porque mesmo você tendo 25 anos de experiência, nós temos realidades diferentes, nós vivemos vidas diferentes e enxergamos o mundo de maneira diferente. Por esse motivo, eu tenho certeza que muita coisa que eu sei, você não sabe, assim como muita coisa que você sabe, eu não sei. Então, se você decidir comprar o curso, eu acho que você tem, com o mínimo de obrigação, assistir o curso inteiro. Concorda? Sim, claro. A mesma coisa é quando você vende esse produto. Pode ser que o cara não veja as outras coisas, mas se ele vê, ele vai entender que, porra, eu achava que eu sabia sobre hospedagem em Nova York, eu achava que eu sabia como me comportar, mesmo, por exemplo, eu sei falar inglês, então eu não tenho problema com idiomas. Ok, você sabe falar inglês, mas você sabe quais são as gírias que são usadas em Nova York? Não sabe. E talvez se ele ler o seu conteúdo de uma pessoa, um brasileiro que mora lá, já entende as gírias, já entende os termos usados, ele vai falar, porra, caralho, não é que eu preciso aprender mesmo sobre o idioma? Então, você vai mostrar para o cara problemas que ele não achava que tinha. E aí, quando você mostra para ele que ele tem muito mais problemas do que ele acredita ter, aí ele fala, porra, eu preciso realmente de alguém para me ajudar. E aí é nesse primeiro contato que você vai ajudar ele. Seja ele clicando em um link do seu e-book, fazendo uma reserva de carro, ou clicando no link para fazer uma reserva de um hotel, ou se ele quiser algo um pouco mais caro, um pouco mais personalizado, ele vai entrar em contato com você, vai entrar no seu site e vai ver o que você tem a oferecer para ele. Mas assim, é importante que você tenha essa cadeia de produtos. Produtos bem baratinhos, produtos gratuitos, né? Que são vídeos no YouTube, posts relevantes no Instagram, tá? Outra coisa, a pior cagada que tu pode cometer é divulgar seus serviços no Instagram. Nunca faça isso. O objetivo das redes sociais é entregar conteúdo para as pessoas. E aí, qual conteúdo que eu vou produzir? Isso aqui, ó, os problemas dele. Quais os melhores aplicativos para tradução em Nova York? Quais as gírias usadas em Nova York?
quais os aplicativos igual ao Uber em Nova York, quanto custa o transporte público, quais os melhores pontos turísticos, quais os mais baratos, quais os mais caros, quais os pontos turísticos para fazer com casal, para fazer em família, solteiro, mochileiro, entendeu? Então, assim, existe uma variação infinita de conteúdo que você pode abordar e quando você fala sobre essas coisas, você está despertando o interesse do seu seguidor. E quando você tenta vender, você não está despertando interesse, você está sendo chato. Agora quando você mostra coisas interessantes, ele vai falar, poxa, que legal, Nova York é tão interessante, e esse cara entrega tantas coisas, eu vou lá no perfil dele, ver o que ele faz. E aí, naquele momento, o cara nem sabia que você era uma agência. Ele achava que você era só um blog de viagem. Mas quando ele chega lá e ele vê que você é uma agência, você acha que ele vai dar mais credibilidade para quem? Para você ou para uma outra empresa que ele nunca viu? Certamente que entrega mais informações, né? Sim. Então, essa é a sacada, cara. Essa é a sacada. Mas tem muita gente que fala, porra, mas a Decolar não faz isso. Mas a Decolar trabalha de forma diferente. A Decolar, ela não trabalha com personalização, ela trabalha com venda em massa. A Decolar, se as pessoas saberem quanto que a Decolar ganha de comissão para uma passagem, as pessoas vão falar, porra, eu não quero vender passagem. Os caras ganham muito pouco. Eles ganham uma porcentagem muito mínima. Mas por que eles ganham pouco? Porque eles queimam o lucro deles para poder competir com outras empresas concorrentes. E aí eles vendem muito, uma comissão muito pequena, mas eles ganham muito. Porque eles vendem, tipo, milhões e milhões por dia. Não só no Brasil, na América Latina inteira e também fora do Brasil. Mas as pessoas pequenas que estão começando ficam olhando para a grama do vizinho. Porra, mas a Decolar tá X, velho. Foda-se a Decolar, velho. Você não é a Decolar. Se você quer ser a Decolar, então arruma um empréstimo de 2 bilhões de reais e cria uma estrutura igual a deles. Aí você vai conseguir competir com eles. Mas se você não tem dinheiro, se você só tem seu computador e seu celular, você tem que fazer diferente. Você tem que ser mais humano do que corporativo. Porque aqui a gente está falando de negócios humanizados. Porque o seu negócio ele é humanizado. Você não vai botar um robô para conversar com seu cliente. Você pode usar a tecnologia para automatizar algumas coisas. Mas o foco aqui é a humanização. É mostrar para o seu cliente que você é uma pessoa igual a ele, você entende o problema dele e a sua preocupação maior é resolver o problema dele. E aí, se você ganhar com aquilo, beleza, tá bom para todo mundo. Mas o seu foco é resolver o problema que ele tem. Ficou claro? Ficou claro. Ok, tem mais alguma outra pergunta? Tem. Já fugindo totalmente desse assunto que a gente estava. Totalmente. Formas de pagamento. Pós e contra, né? De cada uma, que na verdade não são muitas, né? Formas de pagamento. Eu não entendi muito bem a pergunta. Você pode tentar ser um pouco mais... Eu estou falando já de site agora, né? De venda. Formas de pagamento. Pós e contras de cada uma delas. Pós e contras, entendi. Isso. Porque no seu site, por exemplo, de vendas que você me apresentou, eu vi que não tem cartão. Provavelmente você viu mais contras do que prós para você ter essa decisão de não ter venda com cartão, por exemplo. É porque, assim, você está falando do meu site, né? Estou falando do seu site. Tá, ok. Eu vou te dar o exemplo. O meu você objetivo... com mais experiência, obviamente, consegue passar também, não só para mim, mas também para todos os seus alunos, os pós e os contras de cada uma dessas formas de pagamento. E por que você, por exemplo, teve a decisão de não ter cartão, por exemplo, como forma de pagamento? Vamos lá. Eu vou te dar a justificativa. A minha justificativa principal é porque o meu foco hoje, o meu não é a minha agência, né? Então, assim, para mim não faz tanta diferença eu vender muito ou vender pouco. Eu quero ter porque pessoas querem, pessoas me fazem orçamentos, mas eu prefiro receber só com o dinheiro porque para mim é mais produtivo. Mas, assim, eu não recomendo que todos façam isso. Porque, por exemplo, eu não trabalho com Decolar, eu não trabalho com Booking, eu só trabalho com milhas. Porque com milhas é mais lucrativo e é mais seguro. Agora, se eu vendo com cartão de crédito, com milhas, eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso para fazer a emissão da passagem. Porque, por exemplo, o cara fez uma compra de uma passagem em 12 vezes. Eu não vou receber aquele dinheiro na hora. Então, se ele comprou 5 mil reais de passagem, eu vou ter que dar um jeito de tirar 5 mil reais do meu bolso para emitir aquelas passagens para ele e eu só vou receber depois de 30 dias, entendeu?
Entendi. Então essa é uma decisão minha. Só que assim, se você vai trabalhar com integração da Booking, da Decolar, você não fica preso a isso, porque nesse caso, o cliente ele não paga para você, ele paga para a empresa dentro do seu site e essa empresa ela te dá um comissionamento dentro da programação que eles vão estipular com acordo entre partes, entendeu? Agora, por exemplo, vamos ao meu exemplo lá que eu conversei até com você lá no privado do WhatsApp. Eu tenho 2 clientes. Eles não querem ter, acredito eu, que nem o trabalho de pesquisar em vários horários do dia, inclusive de madrugada, que a gente sabe que é o horário que tem maior promoção de passagens aéreas. Eles não querem ter esse trabalho. Então eles falaram, Felipe, olha, eu quero que você pesquise para mim, preciso ir para Nova York tal dia, 4 pessoas, saindo de São Paulo, então saindo de Curitiba, e aí eu preciso intermediar a compra desse cliente. Você já falou para mim que eu usar o cartão do cliente para comprar no site, além de não ser ético, é ilegal. Né? Sim, sim. Não posso pegar os dados do cartão desse cliente para eu poder comprar diretamente no site para eles. Exato. Da mesma forma, eu por exemplo, esse cliente, que são 4 bilhetes de ida e volta, é algo em torno de quase 10 mil reais, em reais, né? De quase 10 mil. Como que eu faço para captar o dinheiro desse cliente, colocando a minha porcentagem ou a minha margem em cima e emitir esses bilhetes para ele sem que ele perceba o que eu coloquei ali de margem minha pelo meu trabalho? Porque eu não acho legal, entendeu? Não porque eu esteja cobrando. Isso não é legal. O que não é legal é você pegar o cartão dele e você fazer um processamento que não seja na sua empresa, entendeu? Isso é ilegal. Isso você não pode fazer. Só que assim, primeiro você tem que ter uma tecnologia que possibilite você fazer isso, né? Então, dentro da plataforma que a gente fala no curso, você pode fazer a configuração do tarifário. Você pode fazer a configuração do tarifário e colocar ali a sua margem de acordo com o preço das milhas. E aí, se você tem um processador de pagamento online, por exemplo, Moip, aliás, Moip não, é PagSeguro, o cara vai no seu site, escolheu a passagem, colocou os dados, o número do passaporte e finalizou o pagamento. Quando ele finaliza o pagamento e é aprovado, você recebe esse dinheiro ali no seu PagSeguro. Dentro do PagSeguro, você tem 2 planos de recebimento. 30 dias com uma tarifa maior de quase 4%, ou, aliás, 15 dias com uma tarifa de quase 4% e 15 dias com uma tarifa de 3,5%, um pouquinho abaixo de 3,5%. E aí, nesse caso, é importante que você tenha capital. E o que significa? Significa ter dinheiro para emitir a passagem do seu cliente. Mas se você está com o dinheiro na conta Moip, você já tem o dinheiro. Você só precisa encontrar uma maneira ou ter ali uma poupancinha para poder antecipar esse dinheiro. Porque a PagSeguro ela só vai te dar esse dinheiro até 15 dias, entendeu? Menos que 15 dias você não consegue receber. Essa é a parte negativa. A parte positiva é que você vai vender mais. Porque se você recebe só com cartão, você vai vender menos, as pessoas vão ficar um pouco mais desconfiadas, né, quando você recebe só com depósito, a pessoa vai falar, porra, será que isso não é cilada? Pelo menos com cartão ela está segura, porque se for um golpe, ela pode fazer um check-bag, ela liga lá no banco e pede para cancelar, entendeu? Então esses são os prós e contras. Mas assim, cara, hoje em dia tem contas jurídicas, eu acho que no Banco Inter você pode fazer o recebimento de cartão com um repasse mais rápido, repasse em 1 dia, 2 dias, só que a integração desses bancos ela já é um pouco mais difícil, entendeu? E aí para você fazer isso, para você integrar um processador diferente, você já vai ter que ter um trabalho de desenvolvimento um pouco mais custoso. Então dentro da plataforma que a gente tem no curso, o legal é que assim, ela tem os próprios recursos dentro dela, mas sempre que você precisa de algum tipo de modificação dentro do seu sistema, a plataforma ela oferece esse serviço. Vamos supor, você vai falar para eles, olha, eu tenho uma conta jurídica no Banco Inter, o Banco Inter ele me oferece uma taxa melhor e um repasse mais rápido, e eu gostaria de fazer a integração do Banco Inter no meu sistema.
Aí você vai expor esse problema e eles vão te dar uma solução. Claro que eles não vão fazer isso gratuitamente, porque isso é um trabalho que envolve custo. Então eles vão falar, olha, Felipe, a gente consegue fazer isso, o custo é isso, a gente vai fazer em tantos dias, e aí se você quiser, você faz essa integração. É uma alternativa mais econômica, que talvez pode ser pensada mais para frente, né? Mas inicialmente o que você tem que fazer é ter um capitalzinho aí para poder fazer essas emissões. Ou vender somente com depósito ou transferência. Tá. Então vamos lá. Tá, já esclarecido isso, então já não vou utilizar o cartão do cliente para comprar aquela passagem. Isso. Tá, então eu vou disponibilizar as minhas formas de pagamento para o cliente. E aí suponhamos que para esse cliente em questão, do exemplo, eu falo com ele, olha, então você entra no meu site e você faz o pagamento lá do valor X, disponibilizo para ele dividir em até 6 vezes, por exemplo. Eu posso comprar a passagem do cliente utilizando o meu cartão pessoal de crédito, por exemplo? Claro. Dessa forma você pode, sim. Sim, pode. Dividindo 6 vezes ou comprando da forma que eu quiser? Sim. Tranquilo. Mas lá o cliente, na hora que o cliente for pegar o bilhete da passagem aérea, ele vai ver que normalmente o bilhete vem, né? Eu não sei, mas o recibo do bilhete vem. Cartão final, não sei o quê. Assim, existe uma sacadinha aí. Dentro da plataforma que a gente usa no curso, assim, quando você emite uma passagem, o que vem as informações da compra é o e-mail, não no bilhete. O bilhete não vem preço. Não sei se você já percebeu isso, mas no bilhete só vem o itinerário da viagem e o número do voo e a companhia. Só isso, não vem preço no bilhete. É só isso que eu vou encaminhar para o cliente, então? O preço, ele vem no e-mail de confirmação, entendeu? E o e-mail de confirmação, quando você for comprar, você não vai colocar o e-mail do cliente, você vai colocar o seu e-mail e nos dados do passageiro, você coloca os dados do seu cliente, sacou? Entendi. E aí, dentro da plataforma do curso, você tem um campo de pedido que, por exemplo, o cliente fez o pedido, você emitiu a passagem dele e aí na hora de fazer a aprovação, você vai fazer o download do bilhete dele. Dentro da plataforma, você faz o upload desse bilhete, mas dentro do curso a gente vai mostrar isso. Você faz o upload dentro desse bilhete e o seu próprio sistema envia um e-mail com recibo com o valor que ele pagou no seu site, e não o valor que você pagou no site da companhia, entendeu? Essa seria a minha próxima pergunta, com relação ao recibo, porque a companhia aérea vai me mandar um recibo. Só que esse recibo vai estar com os meus dados de pagamento. Isso, exato. E aí o cliente vai querer um recibo que eu não vou poder mandar esse recibo da companhia aérea. Assim, quando ele faz o pedido no seu site, ele recebe 3 notificações. A primeira de pedido aberto, a segunda, quando você começa a interagir com o pedido dele, que é quando você está começando a fazer a emissão, ele recebe um segundo falando, a sua passagem está sendo emitida, em breve você vai receber o seu bilhete. E a terceira é quando você faz o upload do bilhete no sistema e o sistema envia para ele com o recibo, valor que ele pagou e tudo bonitinho, entendeu? Tá. Tá joia. Então, beleza. Essa pergunta já ficou mais ou menos respondida. Operadores de companhias aéreas, vale a pena se filiar mesmo ganhando pouco? Cara, sim, vale, porque da forma que você trabalha, você mesmo vai colocar a sua margem. Então, se você, por exemplo, se você não se afiliasse, você ia ter que comprar como um cliente. Agora, se você se afiliar, você vai ganhar 2 comissões. Você vai ganhar a comissão dela e você vai ganhar a comissão que você estipulou, entendeu? Então, vale a pena sim. Tá. Qual o melhor site para compras de passagens com milhas, na sua opinião? Compra de passagem com milha? Você diz consolidadora ou você diz clube de assinatura? Não, consolidadora. Cara, consolidadora é difícil falar sobre. Assim, não tem uma resposta específica, porque cada empresa ela tem uma quantidade maior de milhas. Então, isso vai depender da passagem que você vai comprar, entendeu? Então, eu não vou dar uma resposta específica, porque se eu der uma resposta, depois você vai falar, Michael, eu encontrei no site Y mais barato. Então, a resposta é a seguinte, você sempre vai ter que fazer uma pesquisa em todos os sites. Mas... Então, mudando a pergunta, quais são as principais?
As principais. Max Milhas, 123 Milhas. Não, na verdade eu não posso citar isso porque esse vídeo vai ser publicado no YouTube e como as consolidadoras são é uma coisa de lá, Tem, mas assim, dentro do curso, a gente tem uma aula que a gente mostra uma consolidadora que é a mais usada e dentro dessa consolidadora, ela tem outras dentro dela, entendeu? eu não vi essa aula ainda. Mas aí no privado, quando a gente terminar essa consultoria, eu vou te mandar uma listinha aqui no WhatsApp, tá bom? Só que só fazendo um adendo, Max Milhas e 123 Milha não são consolidadoras de milhas, são agências de passagens com milhas. Então essas empresas, elas apenas compram milhas e revendem passagem com as milhas que elas compram. A consolidadora, ela compra milha e oferece um sistema para uma agência usar as milhas delas para vender passagens, entendeu? Entendi. É diferente. Entendi. Por acaso, todos os orçamentos que eu fiz agora de passagens, nesses dois sites foram as passagens que eu encontrei mais barato, até mais barato do que a própria, direto com a própria companhia aérea, entendeu? Aonde? Em qual site? Na 123 e na Max Milhas. Mas você chegou a usar algum sistema de consolidação ou não? Não, ainda não. Cara, dentro no módulo de milhas do curso tem um link do grupo de WhatsApp. A gente tem um grupo de WhatsApp para fazer cotação lá. Você já está dentro desse grupo? Não. E aí todo dia a galera manda cotação lá. E aí lá tem umas pessoas, tem uma pessoa específica que ela não é aluna, que é uma conhecida minha, que eu sempre compro passagem com elas também, com eles. Uhum. E ele tem um banco infinito de milhas, entendeu? Então sempre ele consegue passagens mais baratas. Não todas, porque não todas as passagens são mais baratas, porque o processo de milhas ele funciona assim. Cada companhia tem um clube de fidelidade. Sim. Esse clube de fidelidade, ele atende uma grade de alianças de companhias. Por exemplo, a Smile tem mais de 25 companhias de aliança. A Avianca tem as suas alianças. A TAP também tem as suas. Cada um tem a sua. A Latam também. Só que assim, quando você pega uma milha da Smile e aí vai fazer uma compra de uma companhia que não é a Gol, a passagem ela vai sair um pouco mais cara. Por exemplo, você tem milhas da Smile, você vai comprar uma passagem que ela é operada pela TAM. Eles têm aliança. Só que você não vai pagar mais barato, porque você está usando milha da Smile. Então você tem que usar a milha da TAM para poder pagar um preço mais barato, entendeu? Então tem essas classificações que é importante a gente saber também, porque às vezes a pessoa chega lá, só tem milhas da Smile porque dizem que é a melhor, aí a pessoa vai e acha que vai conseguir todas as passagens mais baratas. Não, é tipo um jogo. Você vai ter que ter pontos de todos os grupos e entender que, aqui tá mais caro, então vou transferir para lá e comprar de lá, ou então vou comprar direto pela companhia que vai sair mais barato, entendeu? Então, é um processo de pesquisa. Milhas aéreas é igual bolsa de valores. Você tem que estar sempre acompanhando, sempre interagindo com o sistema para identificar qual é o melhor preço, como você pode multiplicar os seus pontos. Qual a melhor oportunidade, né? Isso, exato. Na hora. Tá. Se eu fizer um banco de milhas, né? Como cobrar o valor justo para o cliente? Como cobrar o valor justo ao cliente? E o pagamento, como seria feito? O pagamento a gente já discutiu, né? Vai ser através realmente dessas formas de pagamento que a gente falou, de até os pós e os contras. Mas como cobrar, como chegar a um valor. Porque se eu tenho um banco de milhas, por exemplo, eu tenho, sei lá, pontos lá na Múltiplos, eu quero emitir uma passagem da TAM para o cliente, né? E aí, como que eu vou chegar a um valor para cobrar esse cliente? Eu vou fazer uma pesquisa de mercado e vou cobrar um pouquinho menos do que o valor comercial daquela passagem? Então, na verdade, eu vou falar de acordo com o sistema que a gente usa no curso, tá? O sistema, a passagem ela é calculada de acordo com o valor da milha que você programa. Então, a milha ela tem um preço de mercado unitário de 7 centavos. Então, o milheiro custa R$70. Em todos os clubes brasileiros, se você for comprar 1.000 milhas avulsas, você vai pagar R$70. Só que quando você um assinante do clube, esse preço cai para 3,5, 3, entendeu? E aí, dentro do sistema,
você programa o preço da milha que você quer comercializar. Então, geralmente, a gente nunca coloca mais de 70 centavos, mais de 7 centavos, que é o preço da milha. A gente sempre deixa na casa dos 5, 4,5, porque se você vai comercializar com milhas, é importante que você tenha a assinatura dos clubes. E se você tem assinatura, você paga uma média de 3,54. Então, você pode comercializar por 5, 4,5 ou até menos se você for uma pessoa engajada dentro das milhas. Porque se você é engajado, você vai estar sempre participando de promoções e aumentando os seus pontos sem ter que gastar mais dinheiro, entendeu? Mas dentro do site, dentro do sistema, tem os campos de configuração do tarifário. E aí lá você vai colocar, se o cara fizer uma emissão de até 7.000 milhas, eu vou cobrar X pela milha. Se ele fizer até 20.000 milhas, eu vou cobrar X. Então, quanto mais milhas ele usar, você pode cobrar mais barato, porque aí vai abaixando o preço, entendeu? Mas dentro do site, ele faz essa busca. Então, por exemplo, você fez uma busca no site de uma passagem que vai usar 35.000 milhas. Então, o preço que vai aparecer lá é o preço da milha que você programou dentro do site. Mas como que ele sabe que aquela passagem custa 35.000 milhas? Porque aquele site, o site que a gente usa, ele busca informação direto do sistema da empresa, entendeu? Então está integrado. Ele é integrado com o seu site e ele faz a busca direto lá no site da Latam. Dentro do site da Latam está cobrando 35.000 milhas. Então é exatamente o que vai aparecer no seu site, entendeu? Mas o meu cliente, ele vai saber o valor ele vai saber a quantidade de milhas que ele vai estar usando na passagem? Sabe? É porque, assim, isso aparece, mas não de forma explícita. Tem um campinho lá de mais, ele vai clicar lá, mas, cara, as pessoas não têm noção disso. A pessoa não vai olhar, porra, cada milha custa isso. As pessoas não sabem quanto custa milhas, entendeu? Então, o seu site, ele vai se posicionar como um site que vende passagens mais baratas porque usa milhas. Então, você pode, dentro do site, você tem a opção de mostrar quanto custa na companhia e quanto custa no seu site. Só que como você vai vender passagens um pouco mais caras, eu acredito que a sua passagem não vai ser mais barata que a companhia. Então você não precisa mostrar quanto custa na companhia. Só que ele vai ver o preço da passagem. Se ele quiser ver quantas milhas suas serão usadas, ele pode ver. Mas para ele, o que é importante ali é o preço, porque ele não vai usar milhas. Ele vai usar as suas milhas, mas ele vai te pagar por aquele preço, entendeu? Entendi, mas eu vendendo uma passagem para um cliente, utilizando o meu banco de milhas, a minha passagem vai ficar mais barata do que se ele comprasse a companhia aérea. Aí isso vai de acordo com a sua classificação de preço. Você pode colocar mais caro, pode colocar mais barato. Tá, entendi. Tá. Entendeu? Uhum. Qual a melhor plataforma para pagamento online? Para processar pagamento? PagSeguro. Cara, também é difícil responder isso. Assim, a mais popular é a PagSeguro. Eu, particularmente, gosto muito da Moip, mas a Moip não, a PayPal, mas a PayPal não parcela. Então, essa é a parte ruim. Eu usei por longos 6 anos a Moip, que agora mudou para a Wirecard. Então, dentro do sistema, a gente só tem 2 plataformas, a Vidi e a PagSeguro. Mas a Vidi é um processador para recorrência, tem um preço um pouco mais caro, então eu recomendo que você use o PagSeguro mesmo. Ou você tente integrar o Banco Inter ou algum banco online para ter um repasse mais rápido. Mas você disse que vai comprar com seu cartão de crédito, então tá tranquilo, né? Entendi. Mas, de qualquer forma, vou ter que deixar uma forma de pagamento para meus clientes que entraram no meu site e quiserem já emitir a passagem. Uhum. Né? E aí já vai ser a PagSeguro. Tá. Vale a pena comprar milhas e manter um banco de milhas? Sim, cara, vale porque mesmo que você não use todas aquelas milhas, vamos supor que você vai assinar todos os clubes de milha, vai pagar R$200 ou R$100 para todos os clubes. Todo mês você vai receber uma quantidade. E aí vai chegar um momento que você vai falar, Michael, eu não tô emitindo muita passagem, o que eu faço com essas milhas? Você tem 2 opções. A primeira vender passagens para os seus colegas de classe, os alunos dentro do grupo de milhas, porque a gente tem um grupo de milhas de comercialização, então quem não tem passagem para emitir, vende passagem para o outro, entendeu?
Ou você pode vender essas passagens para empresas que compram. Octopus, Max Milhas, Hot Milhas, tem uma porrada, uma caralhada de empresa que compra milhas. Ah, Michael, mas vale a pena? Sim, vale a pena. O preço que você vai ganhar pelas milhas vai ser maior do que o preço que você pagou. Então, de certa forma, você não vai perder, você só vai ganhar acumulando um banco de milhas. Mas não é isso, não é do clube. Eu estou falando até porque o clube, Michael, se você for parar para ver, o plano maior lá você acumula 5 mil milhas por mês. Um exemplo. Nessas 4 passagens que estou te falando, que eu estou fazendo atualmente o orçamento, eu gastaria 300 mil pontos em milhas e de volta, porque cada trecho está saindo em torno de 30 mil milhas, 60 mil milhas por cliente, vezes 4, 240 mil, corrigindo, 240 mil milhas. Pelo clube de milhas, eu demoraria eternidade para acumular essa quantidade de milhas, entende? Uhum. O banco de milhas, eu quero dizer, se vale a pena eu comprar milhas e mantê-las mantê-las, entendeu? Então, cara, nesse caso, assim, você pode comprar milhas avulsas, como eu te falei, que vai ser 7 centavos a milha. Só que nesse caso, não é recomendável que você faça isso, porque a configuração do seu site ela não vai estar suprindo o valor que você vai pagar. Porque a gente não vai se basear no fator comprar milhas avulsas, a gente vai se basear no fator ser um membro do clube e pagar mais barato. Então, quando você não tiver as milhas, aí você vai atrás de uma pessoa que tenha. Entendeu? Por exemplo, como eu te falei, dentro do nosso grupo de alunos que tem milhas, lá dentro tem uma porrada de gente que tem muitas milhas. Nesse caso, você pode usar o grupo ou você pode usar uma consolidadora. O seu lucro vai ser menor? Sim, vai ser menor, mas pelo fato de ser uma passagem muito cara, você ainda vai ter um lucro interessante. Tá. Bom, então está respondida essa pergunta. Essa aqui eu vou pular porque eu ia perguntar quais melhores operadoras para se filiar, mas eu acho que você tem isso no seu curso. Sim. Tem lá uma lista de operadoras que você indica para se filiar, né? Sim. Existe um modelo de e-mail para passar o orçamento para o cliente? Essa tem sido a minha dificuldade também. Modelo de e-mail? Porque você vai passar um orçamento para um cliente. E aí eu quero fazer um e-mail certinho, bonitinho, com as informações que realmente precisam e tal. Existe um modelo de e-mail para isso? Cara, eu acho que não, porque assim, cada pessoa solicita um orçamento de uma maneira diferente, né? Por exemplo, vamos supor, o João vai perguntar, eu quero uma passagem só de ida para Londres. O Fernando vai perguntar, eu quero uma passagem de ida e volta com hotel e aluguel de carro. A Maria vai falar, eu quero uma passagem de ida e volta com hospedagem. Então, você concorda que são respostas diferentes? Sim, as informações do e-mail vão ser diferentes, mas um modelo, um cronograma do e-mail, assim, uma forma de... Você diz abordagem? Isso. Cara, assim, primeiramente, é se apresentar, falar, olá, eu sou fulano de tal, da empresa tal, especializada em tal. Então, é importante você já mostrar um pouco de autoridade no começo, né? Se apresentar, perguntar se está tudo bem, falar quem é você, o que é a sua empresa, e aí contextualizar. Fala, eu recebi o seu e-mail solicitando tal informação. Então, é muito importante, antes de passar as informações, você ressaltar o que ela solicitou, né? Tipo, sempre importante isso. Eu estou te enviando esse e-mail porque você solicitou o orçamento para isso, e aqui estão as informações. E aí você passa as informações, se tiver que passar foto dos lugares ou do carro que você vai alugar, você passa tudo, o máximo de informações possível, e aí você complementa fazendo uma pergunta. Ficou alguma dúvida? Você gostaria de fazer mais algum orçamento? Outra coisa que é importante, não falar, você quer, tipo, não incentive a pessoa a tomar uma decisão. Então, incentive ela a interagir com você, entendeu? O objetivo é sempre esse, não deixar muito explícito que você está desesperado para vender. Mesmo que você esteja, controle a emoção e tenta se relacionar com ela, porque esse é o objetivo, é se relacionar, é tentar se conectar com a pessoa, tentar tirar dúvidas que ela tenha, e aí, de acordo com as informações que ela te passa na solicitação de orçamento, você já deve ter em mente algumas dúvidas que ela tem, entendeu? Talvez a pessoa fale, quero um aluguel de um carro X, ou ela não mostrou nenhum carro. O que você vai fazer? Você vai pegar
uma lista de vários carros que você acha que tem o melhor custo-benefício e vai falar, olha, como você não falou qual tipo de carro, eu listei os melhores com custo-benefício, na minha opinião, estou te apresentando esse. A mesma coisa no aéreo. Se ela te passou uma informação com aéreo, você vai pegar outros preços de aéreo que tem um preço melhor e vai falar, olha, se você tiver uma flexibilidade de data, eu encontrei esse preço com o melhor custo-benefício. A mesma coisa da hospedagem, né? Você vai falar, olha, eu encontrei esse hotel que é nesse lugar, é mais perto de um restaurante, mais perto do centro comercial. Então você tem que mostrar bastante variedade para ela, não ser muito objetivo, né? Tentar entregar soluções mais inteligentes. Tá. Penúltima pergunta, prometo. Discussões internacionais. Como organizar? Vale a pena por conta própria ou utilizar produtos terceirizados? Você diz excursão de aéreo? Aéreo, entendeu? Cara, primeiro, para fazer isso... Brasil, Nova York, por exemplo. Porque assim, a classificação da excursão, ela diz respeito a juntar um grupo de pessoas em um mesmo meio de transporte, entendeu? Ou pode ser somente uma excursão, por exemplo, cada um viaja por conta própria, você vende as passagens em voos separados, e aí a excursão ela acontece no lugar. Mas o que é muito difícil você fazer é conseguir botar todo mundo no mesmo voo e vender por um preço fixado. Porque para você fazer isso, você precisa ter código IATA. Sabe o que é código IATA? Eu acho que você fala no seu curso. O código IATA ele é como se fosse uma chave de acesso que deixa você interagir com o sistema das companhias. E aí, quando você pode interagir com o sistema da companhia, você pode fazer bloqueio de passagem, pode travar ela por 1 ou 2 semanas por um valor fixo, e aí depois daquele tempo, se o cliente não compra, ela aumenta, e aí você pode ajustar o preço. Essa é a única forma de você fazer isso. Só que algumas operadoras podem fazer esse bloqueio para você, só que a sua comissão vai ser muito, muito baixa, entendeu? Só que assim, eu não acho que é inteligente fazer isso. Porque, primeiro, nem todo mundo tem a mesma disponibilidade de voo. Então, o que você pode fazer é criar uma excursão que parta direto de Nova York. Criar um roteiro direto de Nova York. Vai falar, olha, no dia Y, a gente vai juntar um grupo de brasileiros aqui para fazer isso, isso, isso e isso. Só que o transporte do cara do Brasil até lá, ele vai ser separado. Então, a excursão ela tem que começar, de forma inteligente, ela deve começar de Nova York. E aí o transporte até Nova York, eles vão contratar com você, só que se o cara quiser chegar 2 dias antes da excursão para comer na cidade, para fazer compras, ou quiser chegar no mesmo dia, fica por conta dele. Então sempre você vende o produto em Nova York e o que a pessoa precisa de serviço para chegar até o consumo desse produto, você vai vender separado e você não envolve dentro do pacote para não variar muito o preço. Porque quando você está operando um serviço em Nova York, você vai ter a parceria, a conexão com as empresas aí, e você vai poder ter uma flexibilidade de preço para poder se comunicar com essas empresas. Com a companhia, você não vai conseguir fazer isso. Então, você vai sempre vender a passagem por fora do pacote. Ó, o pacote custa R$1.000, não vai, $1.000. Isso só o pacote. Ah, mas eu preciso de uma passagem. Ok, a passagem ela custa X. Qual dia que você quer? Porque você tem que deixar claro para o seu cliente que a passagem ela nunca vai ter um preço fixo. Então, o pacote ele tem, porque é você que está operando. Mas a passagem não. A passagem você está revendendo ela da companhia, então você vai vender para o cliente de acordo com o preço que a companhia te passa, entendeu? Mas aquelas discussões, tipo assim, 10 noites em Nova York, com hotel, sei lá, 3 estrelas, 4 estrelas, com não sei o quê, isso então você não considera a gente fazer. Eu não acho que vale a pena. Assim, se você tiver o código IATA, você pode fazer. Mas se você não tiver código IATA, você vai ter que usar o código IATA de uma operadora. Então você vai ganhar muito pouco e vai ter muito trabalho. Entendeu? E outra, quando você faz esse tipo de promoção, você tem uma responsabilidade gigantesca sobre o seu cliente. Então você tem que se preocupar com tudo. Se o voo dele é cancelado ou ele tem algum tipo de problema na recepção do hotel, quem vai se responsabilizar é você. Ah, mas é a empresa que está entregando. Beleza, mas se for uma empresa de má qualidade, ele não comprou da empresa, ele comprou da sua agência. Então é muito importante que você tenha essa visão de que alguns serviços
é muito mais complicado de se trabalhar por conta dessa sobrecarga de responsabilidade, entendeu? Agora, Mike, quem é que faz quem é que monta essas que a gente vê em sites de agências de viagem? Quem é que monta aquelas... Não são excursões, né? Mas quem monta aqueles pacotes? Quem é que monta aquilo? É a própria agência. Só que essa agência ela tem que ter o código IATA para fazer o bloqueio, entendeu? Ah, entendi. Então, por exemplo, vamos supor, no exemplo da Decolar. A Decolar é uma agência que tem código IATA e eles têm hotéis dentro do próprio Decolar. Então, eles não vendem do Booking. São hotéis que são hospedados na Decolar. Então, o que eles fazem? Eles têm código IATA. Eles vão lá, vamos supor, na Gol. Fala para a Gol, olha, eu quero que você trave para mim 100 passagens com a data X saindo do lugar Y. Beleza, eles travam 100 passagens por 20 dias. Então, a Decolar vai lá, cria um produto dentro do site deles, vinculando, né, integrando essas 100 passagens, quando acaba a promoção, aí eu coloco lá 100 passagens aqui e 100 produtos do hotel que está no meu site. E aí as pessoas vão comprando. E aí, quando chega no dia que acaba o bloqueio, o que acontece? Acaba a promoção ou eles reajustam o preço, entendeu? Mas para fazer isso tem que ter o código IATA. O código IATA é muito caro, cara. Muito caro e demora muito tempo para ficar pronto. É muito caro? É muito caro e não vale a pena, velho. Não vale a pena porque, assim, esse tipo de serviço, geralmente, ele é válido para agência grande, entendeu? Para agência personalizada, geralmente não vale a pena, porque, por exemplo, às vezes você vai fazer isso e você tem taxa para bloquear, tá? Não é de graça para bloquear, você tem que pagar. Então, vamos supor que você bloqueou. Quero vender 10 passagens. Você vai pagar o bloqueio de 10 passagens e aí você só vai vender uma. E aí o lucro que você vai ganhar com uma, você vai pagar o bloqueio das 10, entendeu? Então, assim, para fazer isso, você tem que ter uma equipe de venda grande que está focada em trabalhar em cima daquela promoção ou fazer uma divulgação patrocinada agressiva. E divulgação patrocinada no turismo é muito caro e é pouco assertivo. Então, a forma mais inteligente de vender esse tipo de coisa é com conteúdo, é com vídeo no YouTube, com canal, é com blog. Por exemplo, a Melhores Destinos. Cara, na minha opinião, a Melhores Destinos é a agência mais inteligente que existe no Brasil. Porque, cara, eles não são uma agência, eles são uma produtora de conteúdo agenciadora. Então, tudo que você colocar no Google, você vai encontrar conteúdo da Melhores Destino. E aí, quando você chega lá, eles vendem aluguel de carro, eles vendem hospedagem, eles vendem aéreo, eles vendem tudo. E os caras ganham uma nota. Eles ganham uma nota com isso. Porque eles geram muito valor e por conta disso, as pessoas falam, porra, eu não vou sair daqui e entrar no outro site, eu já tô aqui, eu vou comprar aqui mesmo, entendeu? Entendi. E última dúvida, Mike, é a seguinte, por exemplo, no seu site, está com o seu site aberto aqui, essas promoções que tem, como que você consegue, onde que você consegue essas promoções para alimentar seu site? Então, isso daí é o próprio sistema que busca. Ele busca os preços, os melhores preços, de acordo com as vendas. É automático, então? É automático. Automático, tá. Automático, ele já vem assim do jeito que está. Foi você que foi em algum lugar, selecionou e colocou ali, não. Não. Tá. O próprio site, ele busca quais os melhores destinos nacionais, com os melhores pontos, e aí ele já coloca ali automático. Essa minha primeira dúvida, inclusive, era mais relacionado a isso, mas você acabou entendendo de outra forma e foi muito bom também a explicação. Que a minha primeira pergunta era como selecionar produtos atrativos para alimentar meu site. Sim. Entendi, mas aí você acaba colocando de forma automática ali, entendi. Maicon, por enquanto é só isso. Legal. E aí, cara, eu consegui te ajudar? Com certeza. Legal. Muito esclarecedor, muito bacana. E, eu vou te dar uma tarefinha de casa. Você anotou aquelas questões dos problemas, né? O planejamento, o infoproduto. Eu quero que você crie um infoproduto agora. Você vai criar um planejamento, você vai criar todas as dores, as dificuldades, os pontos negativos, os desejos, os sonhos, tudo que as pessoas querem encontrar e todas as barreiras que tem nesse caminho até chegar. E aí, com essas informações, você vai criar uma solução, você vai criar um e-book
entregando valor, mostrando planilha de custo, mostrando fotos, mostrando destinos, tipos de comida, linguagem. Então, tudo isso que a gente falou aqui, você vai transformar isso em um conteúdo. E aí você vai deixar isso bonitinho ali, como se fosse um livro digital, e vai começar a vender isso, entendeu? Esse tipo de coisa é algo interessante para você colocar dinheiro. Porque como é barato, você vai colocar ali 20, 30 reais por dia no Facebook. Se você vender 2, 3, você paga o seu investimento. Mas assim, você tem que entender que o seu objetivo em vender isso não vai ser ganhar dinheiro com o livro. Vai ser criar uma carteira de clientes. Criar uma lista de e-mails com pessoas que compraram esse e-book e, por consequência, têm interesse nesse assunto, e você, como um solucionador desse problema, vai manter um relacionamento com essas pessoas. Vai ligar, vai marcar uma chamada de vídeo, vai mandar e-mail, vai entregar post nas redes sociais e ir alimentando essas pessoas, e nutrindo e aumentando o interesse delas. Entendeu? Em quanto tempo isso? Não, aí eu não vou estipular isso porque é demais. Você está aí no processo do site, tem que resolver essas coisas, mas assim, fica a seu critério. Então tá joia. Em breve. Beleza. E me avisa quando estiver pronto para eu dar uma analisada. Combinado, com certeza. Antes tem que passar pela sua aprovação. Beleza, é isso então, cara. Consegui te ajudar mesmo, então. Oi? Consegui te ajudar mesmo. Conseguiu, com certeza, pô. Esclareceu Perfeito. todas as minhas dúvidas. Perfeito, então. Tá bom? É isso, então. Até a próxima. Obrigado, um abraço, boa noite. Obrigado, tchau, tchau. Tchau.